que essa não ia ser a temática do vídeo de hoje, mas eu recebi algumas perguntas no meu Instagram, nos meus stories, que fez eu repensar o tema do vídeo de hoje e falar com você sobre espiritualidade e constelação familiar. Onde que se conectam, onde que se separam, o que uma coisa tem a ver com a outra. Eu sou Gustavo Lima, facilitador em constelações familiares, e esse é mais um vídeo da série de vídeos que nós temos toda quarta-feira aqui no GTV ou aqui no YouTube, se você está assistindo pelo YouTube. Bom, a pergunta que me fizeram hoje nos stories do Instagram foi: qual a conexão de constelação familiar com espiritualidade? Ou, o que constelação familiar tem a ver com espiritualidade? Não são coisas diferentes? Gustavo, tu mesmo diz que constelação familiar não tem nada de espiritismo, tem nada de religião. Certo, eu mesmo falo isso. Mas eu nunca disse para ninguém que constelação familiar não tem a ver com espiritualidade. Bom, para a gente levar essa conversa para um nível maior de entendimento, sair do superficial e ir para algo maior, a gente precisa inicialmente delimitar o que significa a tal da espiritualidade. O que é espiritualidade? Eu fui procurar isso no dicionário. Conforme está no dicionário, mais ou menos, tá? Não decorei aqui exatamente o que está ali, ipsis literis, mas é mais ou menos assim. Espiritualidade é a propensão do ser humano a encontrar valor através de uma conexão com algo maior e superior, intangível. Ou seja, quando nós procuramos o nosso sentido de valor da vida através de uma conexão com um algo maior. Muitas vezes a gente acha que espiritualidade a gente só consegue exercitar ela ou estar dentro de uma espiritualidade quando a gente está dentro de uma religião, pratica uma religião. Mas religiosidade ou religião nada tem a ver com espiritualidade. Espiritualidade, como está lá no dicionário, é a minha propensão pessoal de encontrar um valor para a minha vida, um sentido para a minha vida através de uma conexão de algo maior que me move em um outro nível. E é um nível que eu não vejo, que eu não enxergo, que eu não sinto. Você já deve ter ouvido falar do tal do QI, Coeficiente de Inteligência. Ele foi criado lá nos anos 60, anos 70, para delimitar, para quantificar e para estipular qual é o nosso nível de inteligência. Mas é uma inteligência objetiva, uma inteligência, digamos, para números, para cálculos, para lógica. Depois, lá nos anos 80, anos 90, veio um cientista psicólogo chamado Daniel Goleman e ele desenvolveu, estudou a tal da inteligência emocional, que é a nossa capacidade de controlar e de expressar as nossas emoções. Então a gente tinha o QI, coeficiente de inteligência, que é coeficiente emocional. E aí, no início dos anos 2000 veio uma cientista chamada Dana Zohar, que ela desenvolveu uma tese chamada QS, ou coeficiente espiritual. Ela desenvolveu a tese no seguinte sentido: todos nós, seres humanos, temos um nível de conexão com algo maior, que nos dá uma dimensão de valor e sentido para a nossa vida. O que é valor e sentido para a minha vida, Gustavo? É o porquê que você está aqui, qual é o seu propósito de vida. Por que você veio aqui nessa existência, nesse mundo material, o que você tem que fazer aqui? Será que é só comer pipoca vendo Netflix? Será que é isso? Será que você não tem um propósito mais elevado para servir um algo maior? É isso que a inteligência espiritual estuda e nos mostra. Que todos nós, todos os seres humanos, têm essa necessidade de entender o sentido da vida. Entender o porquê que está aqui e procurar um propósito de vida. E hoje em dia, a gente vê que tem muita gente que está atrás do seu propósito de vida. Eu sou uma pessoa assim. Você que me conhece há mais tempo sabe que eu, há mais ou menos uns 12 anos atrás, entrei no mundo do direito, eu fui advogado por quase 10 anos. Só que aquilo não era o meu servir, não era o meu propósito de vida. Eu não estava cumprindo o meu sentido de vida sendo advogado.
Não que essa profissão não seja uma profissão nobre ou que ajude as pessoas, claro que ela é, mas não era o meu sentir, não era o meu propósito. Eu encontrei o meu propósito para servir o todo através de uma conexão com algo maior na constelação familiar. Então, o que constelação familiar tem a ver com espiritualidade? A constelação familiar, ela é um caminho. Eu estou aqui já, digamos, careca de falar para você, se você me acompanha nos outros vídeos, nas lives, nos textos, que constelação familiar ela não é uma terapia. Constelação familiar ela é uma filosofia de vida, ela é uma forma de viver a vida. Assim como o budista tem o budismo como forma de viver a sua vida e se conectar com aquilo que ele entende que é um algo maior. O cristão tem a sua forma de vida, de viver a sua espiritualidade, se conectar com algo maior. O taoísta tem uma forma de se conectar com algo maior. Sei lá, qualquer um que entra num caminho espiritual tem como fim se conectar com algo maior. Então constelação é religião, Gustavo? Não, constelação não é religião. A gente não tem um Deus que a gente venere. Nós não temos normas estanques, nós não temos dogmas que são comuns de religião. Você pode praticar a sua espiritualidade, por exemplo, meditando. E meditação não tem nada a ver com religião, com Deus, com ver espíritos. Tá aí uma outra coisa importante para a gente diferenciar. Espiritismo e espiritualidade. Espiritismo é uma coisa, espiritualidade é outra. Espiritismo é uma doutrina, que ela pode ser religiosa ou não, dependendo da vertente dela, que diz que todos nós temos um espírito, temos um corpo que guarda esse espírito. E que depois que esse corpo aqui morrer, o nosso espírito volta para um outro lugar. Ou talvez ele fica até perambulando por aí. Espiritismo é uma doutrina, não tem nada a ver com espiritualidade, muito embora seja uma maneira de eu expressar minha espiritualidade através do espiritismo. Então, religião é uma coisa, espiritismo é outra, espiritualidade é outra, e constelação familiar é outra. Constelação familiar pode ser uma forma de eu manifestar a minha espiritualidade, a minha conexão com o todo maior. Tá, mas como é que a constelação faz isso, Gustavo? Tu disse que ia me explicar isso e faz, sei lá, 7 minutos que tá aí nesse vídeo e ainda não me explicou. Bom, a gente tem o que a gente chama na constelação familiar de 3 consciências, né? Os 3 níveis de consciência. A gente tem a nossa consciência, que a gente chama de pessoal ou individual, que é uma consciência que a gente chama aqui de tacanha. Ela apenas faz com que eu me conecte com o meu grupo, que eu pertença ao meu grupo, que eu faça com que eu fique fiel ao meu grupo. É uma consciência que julga, é uma consciência que diz o que é bom e o que é ruim, conforme aquelas regras do meu grupo. Você já deve ter ouvido eu falar aqui sobre essas 3 consciências. Se não ouviu falar, aprofunda aqui no meu IGTV ou no meu YouTube, que tem bastante conteúdo sobre isso. E o que acontece? Essa consciência pessoal, individual, ela é pequena. Ela só visa eu pertencer, eu ter uma conexão com o meu grupo. Então tudo aquilo que o meu grupo diz que é ruim, eu vou achar ruim e eu vou julgar como ruim. Por exemplo, se eu sou católico, né, e eu sou um católico fervoroso, e dentro da doutrina católica diz que eu não posso me divorciar. Deus não quer que eu me divorcie. Eu tenho um dogma. Aí eu vejo o fulano que se divorciou e eu vou julgar ele como mal, como um pecador. O que é isso, na verdade? É a minha consciência individual que quer fazer com que eu permaneça no meu grupo julgando aquele que é diferente do meu grupo. Ele não pode pertencer, porque só aqueles que são do meu grupo pertencem. Então, a gente tem um segundo nível de consciência. Ele é um nível ainda mais, digamos, inconsciente, que é a consciência coletiva, a consciência familiar. Essa consciência leva a fazer com que todos aqueles que pertencem realmente ao meu grupo, mas que eles foram excluídos de alguma forma, sejam reintegrados. E é dentro dessa consciência de grupo, consciência de clã, ou consciência familiar, que a gente trabalha dentro da constelação familiar naquelas 3 ordens do amor. Equilíbrio, pertencimento e dar e receber. Não, equilíbrio, hierarquia e dar e receber. Por quê?
digamos que eu estou dentro da minha família. E o meu tio, que era alcoólatra ou viciado em drogas, ele é excluído da família. Por quê? Porque ele não pode pertencer, ele tem um destino difícil, ele faz algo que é ruim para o clã. Então o que acontece? A gente de boa consciência, ligado naquela consciência individual, ou seja, você fez algo ruim que a gente julga errado, então você vai ser excluído. A gente exclui ele. Só que a consciência de clã, a consciência familiar, ela vela para que todos aqueles que são do clã não sejam excluídos do clã. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que aquele destino, aquele comportamento que foi estigmatizado, ele volte para a família. Eu, por exemplo, posso representar esse meu tio, meu avô, que foi excluído por ele ser alcoólatra, por ele ter escolhido uma religião diferente, por ele ter tido uma opção sexual diferente, por ele ter, enfim, quebrado uma das regras estanques do grupo. Então alguém vai vir e vai representar aquele excluído, porque a consciência familiar faz com que todos se unam. Só que isso, certo, gera problemas, gera emaranhado. Então a gente tem uma terceira consciência, que é a consciência espiritual ou consciência universal. Dentro desta consciência, todos nós pertencemos, todos nós fazemos parte. Como diz o Hellinger, que é o nosso grande professor, todos são bons, cada um ao seu modo. Apenas estamos emaranhados, também cada um ao seu modo. Então dentro dessa consciência espiritual eu vejo todos como iguais a mim. E submetidos a quê? A um algo maior, a uma força maior. O Hellinger ele explica isso muito bem num livro sensacional, que é esse daqui, O Amor do Espírito. Indico muito a leitura desse livro, ele é um livro denso, um livro grande, mas ele vale muito a pena, porque ele condensa praticamente todos os conceitos de constelação familiar e traz ainda essa dimensão espiritual, que é algo um pouco mais novo, digamos assim, dentro da constelação, que passou a ser desenvolvido lá por 2006, 2007. Então a gente tem essa tomada de consciência, esse nível de consciência universal. E a constelação familiar, ela é uma forma de eu me ligar com o quê? Com essa consciência universal, essa consciência espiritual, porque eu vou evoluindo dentro da minha vida. Eu passo da consciência de clã, que é aquela consciência individual, melhor dizendo. Eu não corto vídeo, tá, pessoal? Não gosto de editar, de cortar vídeo, então vai com errinho mesmo. Aquela consciência tacanha, eu parto daquela consciência tacanha, aquela consciência que diz que eu preciso pertencer ao meu grupo, aquele que não pertence a mal, e eu preciso excluir, e com isso, não apenas excluir, mas talvez eu precise matar e agredir o outro que não pertence ao meu clã, para manter a coesão do meu clã. Então eu saio dessa consciência aqui, eu vou para uma consciência um pouco maior, que é a consciência de clã, e da consciência de clã, aí sim eu chego numa consciência maior, que é a consciência espiritual, a consciência universal, onde eu vejo todos como iguais, eu sirvo a todos como iguais a mim, perante uma força maior. E o que é legal disso tudo, né? Quando a gente trata a constelação familiar, quando a gente vê as três ordens do amor, as três leis sistêmicas, uma das coisas que a gente vê é a lei da hierarquia. A lei da hierarquia, ela diz que cada um tem o seu lugar na família, no clã. E se a gente leva isso para algo maior, para essa consciência universal, essa consciência universal, a gente vê que cada um tem também um propósito dentro da sua existência. Eu li um livro há pouco tempo atrás do Bruno Gimenez, que é Viva a Sua Missão, que é um livro muito bacana, eu também indico para vocês. Ele está aqui, mas eu não vou procurar ele, tá? Viva a Sua Missão, Bruno Gimenez, onde ele explica que nós todos temos dois propósitos, duas missões de vida, uma genérica e outra específica. A missão de vida, o propósito de vida genérico que todos nós temos é servir a humanidade. Servir a humanidade para quê? Para evoluir. Servir a humanidade para a gente chegar a uma evolução coletiva. E dentro da constelação familiar, o que a gente vê? É um caminho para essa evolução coletiva. Porque a constelação familiar olha para frente. Quando a gente diz lá na constelação, ou melhor, aqui na constelação, que os grandes vêm primeiro, eles deram origem à nossa vida, melhor dizendo. Então nós precisamos honrar o que eles nos deram, receber o que eles nos deram com honra e gratidão e passar para frente
e que a gente não pode olhar para trás, a gente tem que olhar para frente, para o futuro, ou seja, a vida que eles nos deram aqui, a gente toma e a gente leva para frente, servindo a vida ou tendo filhos ou com a nossa profissão, com o nosso propósito, com o nosso servir. A gente está direcionando o quê? A vida para a evolução, a vida para o mais, a vida para o servir aos outros. Então esse é o nosso propósito maior, servir aos outros. Fazer com que aquilo que os outros, aqueles que vieram antes de mim, aqueles que vieram atrás de mim, aquele sofrimento, aquelas guerras, aquela fome, aquelas migrações, não sejam em vão. Que a gente possa fazer disso tudo que eles fizeram um servir. Que a gente possa transformar tudo isso em algo bonito para a gente dar aos outros. E para que a gente possa evoluir através disso. Então esse é o nosso propósito genérico. Evoluir. Evoluir como humanidade. E o nosso propósito específico. Cada um tem um propósito específico de vida. Né? O próprio Bruno ele diz no livro dele o seguinte. Imagina um carro. Imagina um carro. Qual é o propósito do carro? É levar alguém para um determinado destino. Esse é um meio de transporte. É nos levar para algum lugar. Só que o carro ele tem peças. Ele tem o pneu, ele tem a direção, ele tem os eixos, ele tem o banco, o ar-condicionado, o farol, ele tem o airbag, enfim. Cada uma das partes do carro tem uma finalidade, tem um propósito específico. Alguns são destinados à segurança, outros a guiar o motor a levar o carro para frente, alguns são direcionados para um conforto dos ocupantes, um ar-condicionado, um banco de couro, um rádio. Então cada peça do carro tem um propósito específico para servir o propósito maior. E assim como nós também aqui temos um propósito de vida específico. Talvez seu propósito seja ser médico, talvez seja ser advogado, talvez terapeuta integrativo, facilitador em constelação familiar, enfermeiro, confeiteiro, sapateiro, pipoqueiro, dona de casa. Não tem problema nenhum. Dona de casa ou dono de casa, se o seu servir é ficar em casa, servir a sua família, não tem problema nenhum nisso. Você está servindo a vida também. Então percebe que quando a gente fala que cada um ocupa o seu lugar na família, cada um tem a sua função na família, a gente pode dar um passo para trás, olhar o todo, olhar a humanidade e também dizer, cada um tem o seu lugar na humanidade. Cada um pertence à humanidade e serve à humanidade de alguma forma. Essa é a conexão da constelação familiar com a espiritualidade. É um caminho de expansão de consciência que faz eu sair daquela consciência tacanha de julgar o outro, de querer ter razão sobre o outro, de dizer que o meu clã diz é bom, o meu partido político diz é bom, o que o meu time faz é bom, o teu é ruim, o teu é feio, o teu é mal, para a gente ver todos como pessoas iguais e que servem a vida da mesma forma. E nos faz então ter mais leveza e sermos adultos, para que a gente possa, como adulto, servir a vida, porque criança não serve, criança é servido, criança se prepara para servir. Então, se a gente fica numa posição de criança, se a gente não consegue, como dizem muito hoje, adultecer, a gente não serve a vida. Constelação, então, nos ajuda a crescer, a expandir a nossa consciência e servir a vida. Essa é a ligação, a conexão da constelação familiar com a espiritualidade. Meio maluco? Parece meio estranho? Você entendeu? Você não entendeu? Faz o seguinte, compartilha aqui embaixo, seja no IGTV ou no Instagram, o que você achou dessa mescla de ideias. Se você concorda, se você discorda, se isso foi muita maluquice para você, enfim. Coloca aqui nos comentários, diz pra mim se faz sentido para você. E se faz sentido para você, compartilha com outras pessoas. Talvez aquela pessoa que chegou e disse para você, constelação familiar é religião. Constelação familiar não tem nada a ver com espiritualidade. Constelação familiar é uma seita do capeta. Sei lá. Manda para essa pessoa. Manda para essa pessoa e diz, olha só o que o Gustavo está falando, que bacana. Se você curtiu, se foi bacana para você, se você está no Instagram, dá aquele coraçãozinho. Se você está no YouTube, dá aquele joinha. E também não se esquece de se inscrever no canal do YouTube ou curtir aqui a página do Instagram, seguir a página do Instagram para receber mais conteúdo sobre constelação familiar, espiritualidade, relacionamento, enfim, o que você quiser saber.
Eu sou Gustavo Lima, facilitador em constelações familiares, e a gente se vê por aí no próximo vídeo, na próxima live, no próximo grupo de constelação, no próximo atendimento, enfim. Até mais!